a todos vocês, mais uma vez. Estamos aqui, até por insistência, mesmo não surgindo efeito, mas existe três nuances comigo. Primeiro, mineiro. Segundo, escorpião. E terceiro, sangue indígena. É complicado essas três identificações. Muitos podem não acreditar, mas essas três identificações, ela é muito perversa, muito ruim. Porque são pessoas que não gostam de falsidade, mau caratismo, mentiras, desonestidade, qualquer tipo de alguma coisa que possa ser destrutivo para com seu semelhante. Porque a verdade, seja ela o que for, ela é sempre bem benéfica. A verdade pode passar 20, 30, 40 anos, que ela será a mesma coisa. A mentira e o mau caratismo, esse dura pouco. A máscara cai logo. Estamos em 2016, já chegando ao fim de mais um ano. Às vezes dizemos, o ser humano, ele evoluiu e ao mesmo tempo ele regrediu. Ele evoluiu, mas se mantém estabilizado no degrau lá abaixo. A natureza, ele conseguiu sua evolução, mas o ser humano ficou estabilizado num patamar totalmente sem noção, dentro de um emaranhado, dentro de um labirinto, rodando em volta de si mesmo, sem ter noção e a visão de um caminho mais à frente. Muitos podem dizer, mas o que você tem a ver com isso? Isso é problema de cada um. Concordo plenamente. Mas não me tira o direito de falar sobre isto. Quis o grande arquiteto do universo, essa força maior astral superior, que eu pudesse e posso ver os dois lados da vida. Ver os dois lados do ser humano. Não só daquele de baixa renda, tal qual a mim, mas também estar no meio daqueles que, digamos, altos poderes. E é triste. É triste olharmos como está a cada dia que passa o ser humano se degradando, se vilipendiando, se perdendo nas ilusões de si mesmos. É como se víssemos um aglomerado de formigas e passássemos algo ali no meio e ali começa uma confusão. Ninguém sabe para onde vai, nem onde seguir. É assim que está se comportando o ser humano no hoje. Quem sabe, daqui a algum tempo virá um que mostrará o caminho e essas formiguinhas voltarão à sua trilha, rumo ao seu formigueiro.
rumo ao seu ponto definitivo. Aqui, assim o determina, a sua meta. Cada dia que passa, vamos nos perdendo nessa curta estrada da vida. Tem certos momentos que eu pergunto a mim mesmo: será que ninguém tem olhos para ver? Está se vivendo o maior caos, onde não se pode confiar em ninguém, onde não temos mais em quem confiar realmente. Dizer assim: este eu confio. Mas também devemos ver algo também no seguinte forma. Por esse motivo eu não condeno. Critico sim, mas condenar não. Nós vemos muito isso nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Que se viajarmos para o interior do país, tal qual eu já estive a oportunidade de estar em várias cidades de interior, que infelizmente dentro de onde eu moro, não há uma satisfação em passar um fim de semana longo. E, às vezes, em certas circunstâncias, a gente procura umas cidades de interior, aquelas cidades onde que não existe nada assim de grande, e ali a gente vai encontrar uma paz, uma tranquilidade muito grande, junto de pessoas humildes, junto de pessoas humildes sim, no seu modo de viver, mas riquíssimas no que se tange no amor, na união, na compreensão. Então, quando eu falo esses problemas da humanidade, eu falo mais isto no sentido dos grandes centros urbanos, onde cada um que passa uns pelos outros na rua são não inimigos, mas não são considerados amigos. Poucos se importam uns com os outros. Cada momento a situação está tão ruim, tão péssima, que até ao andarmos pelas ruas temos que ter cuidado para não esbarrar numa pessoa, porque ali já surge uma briga, surge uma confusão e até com o perigo de levar a fatos, a coisas fatídicas para ambas as partes, ambas as famílias de ambos. Eu pergunto, isto é viver? Queria eu estar aqui contando piada, fazendo farra. Eu vejo outro, hoje, as pessoas com coisas bonitas, lindas, belas, maravilhosas, mas no fundo, por trás de tudo isto, existe uma ilusão de felicidade. Porque ele se empolga, ainda mais hoje, com o fato de internet. Quantos e quantos vêm, fala aquelas coisas lindas, bonitas, maravilhosas, mas ali a pouco ele vai viver o seu eu mesmo, a realidade do seu eu, do que se vive. E muitos podem dizer, mas Alvarinho, isso é importante na vida da pessoa. Ele tem que rir e brincar para esquecer das coisas ruins. Engano, puro engano. Isso é uma ilusão. Nós temos que lembrar das coisas ruins e procurar ver o porquê. Na realidade, só sabemos condenar governo, sabemos condenar fulano, beltrano, ciclano, pelas coisas ruins. Sabemos condenar a polícia, sabemos condenar o governador, o prefeito, o presidente, e a quem de direito. Mas esquecemos que os responsáveis disso tudo é cada um de nós. Somos nós os causadores de tudo isto. Assim tal qual muitas doenças do corpo é causada por nós mesmos. Porque a nossa mente ela tem condição de cura. Mas não, preferimos estar xingando, vilipendiando a uns e outros,
para tirar de cima de nós mesmos as nossas próprias responsabilidades. Olha o caos que estamos atravessando. Não é só no Brasil, não. Eu digo isso no mundo inteiro. Guerras, mortes, centenas, milhares de pessoas morrendo. Por ignorância das próprias pessoas, por ignorância nossa mesma. Quero deixar bem claro também que eu digo isto, mas tem alguém que eu defendo. São as mulheres. As mulheres eu defendo nesse sentido, porque são as maiores guerreiras que existem. São aquelas que batalham com justiça, com a verdade. Mas o homem não. Agora sim, eu estou dizendo o homem, o masculino. E perante as religiões, quando nós dizemos o homem, nós estamos englobando o ser humano. Mas nesse caso aqui eu estou englobando exatamente o sexo masculino. Porque é de nós homens que parte essas violências, essas sagacidades. Aí vão dizer assim, não, mas no que nós vemos nas bagunças da rua está cheio de mulheres fazendo atos ali indecorosos. Culpa do homem. Culpa do homem porque o homem levou a mulher a um estado tão calamitoso que elas se revoltaram e querem fazer as mesmas coisas que o homem faz. E isso não quer dizer também que denigre a sua faixa, mas são muito poucas. Mas o homem não. O impressionante de tudo é que vemos lá, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí vemos o outro lá, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Vemos o outro lá, salve Rainha, Mãe da Misericórdia, Jesus, se vença a nossa voz, salve, devendo. Vemos outro, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. E vemos o outro lá, com água benta, dizendo que vai curar câncer, vai curar AIDS, vai curar isso, vai curar aquilo, só não cura a vergonha de si próprio. E assim caminha a humanidade, vivendo a ilusão, quando se na verdade não é necessário credo, nem religião, nem seguimento. O que precisa é amor no coração, é solidariedade. Porque quando se une o amor, a solidariedade, encontra-se a força criadora de tudo que há. Os animais irracionais, que nós chamamos de irracionais, mas eles não são irracionais. Mas eles não rezam, não cantam, se divertem, cantam e são felizes. E vivem em paz. Os pseudos irracionais não agridem, não destroem o seu habitat. Não, mas eles agridem um ao outro, matam um momento, para se defenderem e para se alimentarem. Assim como o ser humano também tem o prazer de criar o animal, matar o animal. Ele cria, faz o animal ficar gordinho, para depois chegar lá e matar para poder se alimentar. Se não for isto, ele pode ir no rio pescar os peixes. Ora, ele está matando uma vida. Mas é o equilíbrio. Assim como nós, seres humanos, temos essa matéria que nós usamos, mas que um dia essa matéria vai chegar ao fim, tal qual essa que está aqui, que eu estou nela aqui, né? Ela já está chegando ao fim também. Ela vai alimentar o chão, os germes. Quer dizer, nós criamos o alimento que pode nos dar a vida
e ao mesmo tempo mantemos algo que é a nossa matéria corpórea para alimentar outros. Mas o que está ocorrendo no momento em todo o orbe terrestre, mas eu prefiro falar do nosso país, do nosso Brasil, mas não podemos esquecer que os lá de fora também são nossos irmãos. O que está ocorrendo é a vilipendiação entre si, é um ter o prazer de destruir o outro. Isso seja na classe pobre, seja na alta sociedade. Isso dentro das grandes cidades. Se é o pobre que trabalha, ele quer destruir o patrão porque o patrão é rico. Ah, dane-se, ele tem muito. Falta de massa encefálica na cabeça. Se é o patrão, o rico, aí quando vê o pobre, está sujo, está um trabalhador, tem as mãos calejadas igual as minhas, ele quer tratar como se fosse um objeto sem valor, como escravo. É outro também que não tem massa encefálica. Porque quando um entender que um precisa do outro, haverá um equilíbrio. Haverá um equilíbrio. Isso se chama troca de execução de algo que o outro não tem. Eu sou pobre, preciso trabalhar. Mas tem você que é rico, pode me pagar. Você tem a sua obra concluída, eu tenho o meu alimento e a minha família, poder cuidar da minha família direitinho. Olha só, esses dois caminhando juntos, nesta troca de capacidade. Mas não, o que vemos hoje é humilhação. Porque mora num apartamento, aí vê aquele que chega lá para trabalhar, e está ali todo sujo, sujo de tinta, de cimento. Tem que esticar o dedo e dizer, você, como se ele não fosse nada. Nós vemos um professor que entrega a vida ali, dias e noite. E quando ele chega numa sala de aula, vem um cretino de um aluno que não recebeu educação de uns pais sem responsabilidade, vê um aluno esticar o dedo na cara dele e dizer, cala a boca. E se o professor não calar a boca, o professor apanha. Nós saímos pelas ruas, andando pelas ruas, se um esbarra no outro, já é motivo de briga, já é motivo de coisa horrível, levando até a morte. Se nós trabalhamos, temos condição, se nós trabalhamos, temos condição, carregamos o nosso dinheiro, ou aquilo, ou compramos aquilo que desejamos ter, não podemos ter, porque vem logo outro e rouba, mata, estupra, faz tudo. E depois fica tudo por isso mesmo. Aí querem culpar o governo, querem culpar a polícia, querem culpar isso, querem culpar o outro. O culpado é nós mesmos. É eu, é você, é todos nós que nos calamos, omitimos, deixamos de nos unir. Que para tudo não é preciso guerra. É preciso compreensão, se unir, somar e caminhar. A solidariedade existe. Ainda existe muita gente boa. Muito. Mais uma vez eu volto aos rincões do nosso país. E quando eu falo nosso país, nosso Brasil, eu quero me referir no mundo todo, que em todos os lugares existe este fato. Mas viajar os rincões do nosso país, encontrar aquele matuto, aquele caipira, que nunca viu um lápis, nunca viu uma caneta, ver ele já viu, mas não sabe nem pegar.
coitadinho, não sabe nada. Mas quando você chega junto da casa deles, eles vêm sorrindo, inocente, te abraçar e tiram o pouco que eles têm para poder te agradar. E não sou eu que estou falando isso não, basta você ter coragem de viajar a esses lugares. E ali vocês vão encontrar o que é amor, carinho, união. Ali se perguntar aquele roceiro, aquele caipira, aquele matuto, que horas são? Ele olha para cima, olha para o sol e diz, olha, são tantas horas. Se perguntar a ele o que é que aquele vento está indicando, ele vai dizer, esse vento está trazendo uma chuva. E naquele horário chove. Pelo cantar dos pássaros, ele sabe se vai fazer sol. Pelo cantar dos pássaros, ele sabe que é a época do plantio, de um certo tipo de plantio. Ele entra numa mata, ele vai andando, esse caipira vai andando. Rapidamente ele para e diz, não sirva, que ali na frente tem um animal perigoso. Mas o animal é perigoso, sim. Mas ele diz, vamos parar, ele vai seguir o caminho dele, depois nós seguimos o nosso. Isso se chama respeito mútuo. Um respeitando o outro. E o caipira sabe fazer isso. O caipira pela lua e pelas estrelas, pelo sol, ele conhece o tempo tranquilamente. Ele sabe quando vai haver um temporal, ele vai ver quando vai haver uma catástrofe. Todos os sons, ele conhece todos. Ele não sabe ler e nem escrever, mas ele sabe a contagem, quantos pés de arroz ele plantou, quantos pés de café, ou quantos pés, seja do que for que ele faz. Ele conhece os animais, ele não maltrata. Aquele que tem o seu gado, basta ele dar um assovio, o gado já conhece o assovio e vem ali. Aí nos fins de semana eles se reúnem, fazem os seus bailes, à base de sanfona, viola, e ali eles cantam para Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E a cidade grande o que faz? Gente. Agora coloca esse doutor, coloca os grandes doutores, doutor quer dizer alguém que tem instrução, grandes conhecimentos e que usa as duas letras D e R antes do nome. Doutor. Os filósofos, os catedráticos, coloquem eles lá para ver se eles conhecem alguma coisa. Mesmo estes que trabalham dentro da meteorologia, coloquem eles lá para ver se eles sabem de alguma coisa. E aquele matuto diz tudo. Porém, vamos dizer, mas Alvarino, e se eu colocar o matuto dentro da cidade grande? Ah, concordo. Ele vai estranhar muito. Porque ele vai ser pisado, ele vai ser abandonado, vai ser execrado. Vai ser abandonado pelas ruas. Mas aquele matuto, ele vai saber, ele vai sobreviver. Porque ele já está acostumado com a natureza. Infelizmente, a cidade grande, se existe inferno, é a cidade grande. E todos que caem aqui dentro está condenado.
se não tiver muita força de vontade, muita perseverança, muita fé, ele se perde e se entrega às perversidades dos grandes centros urbanos. E é justamente o que ocorre. Infelizmente estamos destruindo aqueles que são bons. E ainda dizem que estamos evoluídos. Sim, evoluídos em um sentido, mas estagnados dentro dos maus caratismos, dentro das perversidades interiores, sem lapidarmos a nós mesmos. Isso seja em credo, religião ou segmento. Falo isso com conhecimento de causa. Eu vejo pessoas que galgaram isso e aquilo e parece vaca de presépio, parece outdoor, essas placas de rua, de estrada, só querem aparecer. Eu sou fulano de tal. Mas se procurar uma palavra de solidariedade que ele leva aos necessitados, não se encontra. Quando se encontra alguém levando a palavra, aqueles que precisam de uma evolução, é com ganância para levar dinheiro. Quantas vezes dentro de alguns segmentos se preparam para ser um espelho na sociedade, de exemplo, de carinho, de amor, de união. Mas não. Eles galgam lá no alto, mas continuam na lama da falta de amor. Continuam nos ladaçais. Mas temos pessoas, sim, temos. Pessoas que vivem, apesar da imundície dos lamaçais, eles são tão qual a garça, que mesmo estando no meio dessas imundícies, ela permanece branca e limpa, porque ela luta por um ideal. Falar do ser humano hoje é muito difícil. Estamos vivendo uma época do apocalipse, ou quem sabe das bestas. O ser humano. E depois está todo mundo lá nas igrejas rezando, eu estou salvo. Mas ele mesmo critica o outro do outro credo e da outra religião. Ele mesmo critica o modo de vestir do outro. Ele mesmo critica a casa do outro, o que o outro tem. Ah, não, ele roubou, porque não pode ter isso. Aquilo ali só pode ter sido roubado. Essa é a verdade do hoje. Mas o que vamos fazer? Não, tem muitos. Tem muitos mensageiros aí que estão trazendo uma palavra de paz, de amor, orientando, mas infelizmente a maioria não segue e não quer saber. E não precisa de fanatismo, não. Que essa é uma das causas que está levando o ser humano ao caos também. É o fanatismo. Em achar que só ele tem a razão. Infelizmente, é uma realidade, é uma verdade do que estamos caminhando hoje. Hoje não vemos mais os pais com responsabilidade de educar os filhos. Se ele é rico e dá dinheiro aos filhos, que se dane. Se é pobre, ele também não está nem aí, ele só quer saber de sambar, dançar, sambar, e beber cerveja, e entrega os filhos aos funks brabos da vida, e dali segue sem rumo e sem uma direção certa. Criando feras destrutivas de uma sociedade do amanhã. Portanto, antes de ficarmos condenando
A, B, C, D, condenando prefeito, governador, presidente, polícia, deputado, e antes de condenar todos eles, que nenhum deles também, poucos ali dentro valem alguma coisa, mas eles são exatamente o fruto daquilo que nós aqui fora aceitamos. Então a responsabilidade é de todos nós. Quando houver esse consenso, se unir em prol de todo um conjunto, nós vamos encontrar pessoas sérias que têm vontade realmente de trazer a paz entre todos. Então já vou para 30 minutos aqui, eu fico bobo como é que o tempo passa, né? Então é um pouco mais do que eu queria dizer. Não sou santo, eu tenho erros comigo. Mas porém, o que me traz na minha mente até hoje é só um erro. Que ainda, até hoje tem na minha mente, me cobra e vou morrer. Eu não, a minha matéria vai morrer. E isto eu não posso negar. Somente um erro. Eu amargo muito esse erro que eu cometi. Isso há mais de 30 anos. E até hoje, não tem um dia que eu me lembre e me arrependa. Não foi nada de assassinato, não. Eles já pensam logo, ele matou alguém. Mas foi o erro que eu fiz com uma pessoa. Eu não fui justo. E esse peso eu carrego para sempre. E é por isso que eu digo, cuidado, a nossa mente cobra muito. Esse é o único erro que eu tenho, que eu nunca prejudiquei ninguém, nunca desejei o mal a ninguém. Perante a esse que vocês chamam de Deus, eu posso dizer, quanto a esse erro que eu estou falando, que eu cometi, esse eu devo mesmo. Mas no restante eu tenho a minha consciência tranquila do meu dever cumprido. Um abraço a todos. Eu queria falar de coisas boas, mas infelizmente a gente tem que tocar em certas verdades. Não quer dizer que a gente não vai rir e brincar. Vamos rir e brincar, porque isso faz parte do contexto. Mas é preciso que a gente fale um pouco da verdade. Para você que é pobre, para você que é rico, respeite uns aos outros. Porque eu respeito, não aceito desrespeito comigo. Isso eu não aceito. Errar é humano, reconhecer o erro é divino. Persistir no erro é burrice. Mas é preciso, quando nós chamemos a atenção de alguém, sabemos o jeito, porque nós não sabemos o histórico, não sabemos o porquê que aquele fato ocorreu. Se um copo caiu e quebrou, a criança jogou um copo, caiu e quebrou, não vamos xingar aquela criança. O que foi que houve? Ah, não, eu passei aqui, esbarrei. Ó, tudo bem, acabou, tá certo. A educação é algo cabível em todos os setores da vida de um ser humano. Grande arquiteto do universo, Deus de amor e bondade, esteja contigo, hoje e sempre, junto aos seus familiares.